Vamos falar, rapaziada. Aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Tô trazendo aqui vários vídeos de vários canais falando sobre China, né? Vários vídeos aí que eu considero interessantes, de gente que entende do assunto. Vídeo bem feito, tem alguns debates também, algumas falas, e vão tentar integrar esse conhecimento, fazer esses diversos vídeos conversarem entre si, como se fosse uma conversa entre esses diversos produtores de conteúdo na internet, né? Não necessariamente produtores de conteúdo de internet, mas pesquisadores mesmo, como o próprio Eli Jabbour aqui, que é um grande especialista em China, dentre outros, né? Pessoal mais à direita, pessoal mais à esquerda, e tentar fazer a galera dialogar entre si, tá? Um assunto muito fundamental aí, vocês vão perceber isso ao longo do vídeo. É um vídeo para se assistir em 2, 3 etapas, né? Que é um vídeo relativamente longo, mas muito, muito interessante, imperdível. Não sei se você já assistiu alguns desses vídeos aí que eu vou mostrar, alguma dessas falas. Se você conhece algum desses caras que vão falar aqui, bastante interessante, muito inteligente e fundamental, né? Então, começar com o Ricardo Jeromel, é assim que se pronuncia o nome dele, né? Ele tem vários vídeos dele no YouTube aqui, não sei se você já assistiu algum, vídeos falando sobre a China, né, que viralizaram, mais de 1 milhão de visualizações e tudo, assim. É um camarada que morou na China, ou mora na China, ou está sempre na China, visitando a China, alguma coisa assim, né? Ou seja, conhece a China pessoalmente, já trabalhou como jornalista, escreveu muito sobre a China, tem livro publicado sobre a China, faz negócios com a China, enfim, é um camarada que entende bastante de China aí, vale a pena ouvir ele um pouco. O jeito que a China começou a mudar o mundo foram tantos, e mudar o Brasil, e Salomão, isso que me deixa maluco, cara, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2011 eu morava em Pequim e eu comecei a trabalhar para a Forbes. Trabalhei na Forbes durante 10 anos, 2 anos como repórter full time e o resto como colunista. Em 2011 eu escrevi um artigo que o título era como é que era? Que o Brasil é um derivativo da China. Então lá em 2011 o pessoal do mercado falava, se a China pegar uma gripe, se a China espirrar, o Brasil pega uma gripe. O Brasil já era dependente economicamente da China. Fast forward, passa aqui, vamos para 2025, eu vou conversar com a elite econômica, empresarial ou até intelectual do Brasil, e é uma ignorância completa em relação à China. É muito assustador isso. O nosso cânone escolar não envolver a China. E aí, por que isso é tão importante? Porque, cara, não é só que não dá para entender o Brasil sem entender a China. A China são mais de 120 países que têm como seu maior parceiro comercial a China. Então, se você acredita que follow the money vai te ajudar a chegar em respostas, e eu acredito muito nisso, segue o dinheiro. Quando você não entende um negócio, começa a ficar muito professoresco, começa a seguir o dinheiro. Fala, como é que você ganha dinheiro, cara? Ou como é que funciona isso aí? E segue. Então a gente precisa entender, não só aprender do Brasil, mas do mundo. Então como é que chegamos aqui? Então a China só foi se tornar um país urbano, onde mais da metade da população vive em cidade, em 2011, 2012. Então o que o Deng Xiaoping, que foi o grande pai daquilo tudo, da estrutura econômica, o que ele fez em primeiro lugar foi, vamos transformar a China na fábrica do mundo, que ao fazer isso vai ajudar na urbanização, e vai ser mais barato importar da China por navio do que ter fábrica, enfim, vocês conhecem tudo isso. Agora, nós vamos, ano que vem, entrar no 15º plano quinquenal. O plano quinquenal, o 5-year plan, é um negócio que começou com o Mao, que ele importou dos soviéticos, e imagina aqui na tua empresa, o Salomão estava me contando aqui da Market Makers, imagina que você tem KPI para os times diferentes, para as diferentes áreas de negócio. Os caras dão KPIs públicos. KPI é os indicadores de performance. Seria no time de futebol, seria para o zagueiro lá, quantos gols vai tomar, quantas bolas vai tirar, para o cara não ser um louco furioso, tipo o Lúcio, e ficar subindo na área. Quantas vezes você vai passar o meio campo, sei lá, que seriam os KPIs de um zagueiro. Mas eles fazem isso a nível nacional e público, revelam. No último plano quinquenal, esse 14º, foi o primeiro dos planos quinquenais contemporâneos que não teve meta de crescimento de PIB. Então antes, a lógica da China era vamos crescer que o resto vai acontecer, vamos crescer a economia. Então, o chinês enriqueceu num nível, cara, em 95, a nossa economia era maior que a economia chinesa. A nossa renda per capita era 8 vezes maior que a economia chinesa. Então, independente das tuas opiniões ideológicas, cara, o nível de crescimento, a economia deles cresceu 30 vezes. Enfim, nenhuma economia nunca cresceu tão rápido na história. Então, vale a pena. E ninguém nunca tirou tanta gente da mesa. Então, vale a pena estudar aquilo. Mesmo que você ache tudo errado, vale a pena entender o que foi feito. Com um kit de bebida láctea sabor chocolate da Growth, é só abrir e beber. Agora, eles estão mudando o modelo econômico. Está nessa fase de transição. E aí, quais são os 3 principais problemas? Porque daria para falar, só para tentar a gente fazer sentido nesse breve tempo aqui. Primeiro é demográfico. A demografia é destino, né? É uma frase boa. E a demografia, no começo da década de 80, foi o Deng Xiaoping, que eu falei que foi um dos maiores estadistas, se não o maior do século passado,
ele criou a tal bizarra política do filho único. Que é um negócio maluco, tem um livro, tem um filme na Amazon que conta um lado obscuro disso, chamado Amazon Prime, né? One Child Nation, para quem quiser entrar em detalhe. Mas resumindo, naquela época a China era rural, as mulheres tinham, em média, chegou a ter mais de 7 filhos por casal, porque mais filhos no campo melhor, né? Você acaba gerando mais renda para a família. E as famílias entendiam que se nascesse um menino, só podia nascer um, então política do filho único, vai gerar mais valor para a família do que meninar, porque tem mais força ali no campo, acho que todo mundo entende isso. Qual o resultado disso? E o pessoal seguiu. Seguiu 100%? Como é que faz 100%? Não sei, seguiu muito. Tanto que vários dos meus amigos, você pergunta, né, de irmão, começou falando do meu irmão aqui, olha que loucura a sociedade. Então cresceu uma criança, 2 pais, 4 avós, então uma criança, e lá, pela cultura milenar chinesa confuciana, vai ter que cuidar de 6 adultos. Imagina a pressão nesse guri ou guria. E aí o pior, ao fazer o filho único, gerou que hoje tem mais de 30 milhões de jovens chineses que não conseguirão casar com uma mulher chinesa, porque todo mundo tinha mais meninô. Então, da onde pode ser que venha uma grande insegurança para o governo chinês? É esses 30 milhões, porque lá na sociedade chinesa tem uma pressão gigantesca, não só da sociedade, mas do indivíduo como se que quer casar, e o cara não vai conseguir casar com uma mulher chinesa, é uma sociedade monogâmica. Aí o governo, faz uns 9 anos, deixou ter 2 filhos, agora está podendo ter 3 filhos, só que o pessoal não está tendo filho. E qual é um dos motivos? São vários. Um dos motivos-chave é um pouquinho que a gente falou da obsessão com o estudo. Então, como é que é a obsessão com o estudo? Pô, se nós fôssemos chineses, a gente saberia aonde cada um de nós estudou. Os amigos que a gente comentou aqui, a gente saberia, o cara estudou tal. Eu estudei em Tsinghua, eu ganhei uma bolsa para estar na mesma universidade que o Xi Jinping estudou, e, cara, meu cartão de entrada, todo lugar, todo mundo sabe que o Jeromel estudou lá, e se não sabe, eles perguntam, pô, onde você estudou? Tsinghua é um dos locais mais visitados de Pequim. Pô, Pequim tem a muralha da China, a cidade proibida, tem vários museus. Você vai lá em qualquer final de semana, tem vovozinho, papai, levando criancinha para plantar uma semente na cabeça da criança. Imagina que um dia você poder estudar onde estudou Xi Jinping, que é a universidade. Quem aqui já levou uma criança para visitar a universidade? Talvez você estiver em Boston, você leva lá para visitar, ou na Califórnia. Então, o estudo lá, o jeito que a gente encara a infância, a gente vê a infância como um período lúdico, de brincadeiras. O chinês, cara, é 1,5 bilhão, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O nível de competição é outro patamar. Então o chinês fala, cara, planta a semente agora que você vai colher o resto da vida. E aí não tem faculdade para todo mundo lá. Então eles têm um modelo de educação mais parecido com o alemão, de escolas técnicas. Então lá, para vocês entenderem o nível de competição, quando aquele bebê nasce, é muito comum o pai por lá dar um cartaz pro filho, pro bebê, e bater uma foto lá, 6.584, que é um countdown, é uma contagem regressiva de quantos dias faltam pro vestibular. Cara, que o vestibular é o dia que define a vida do ser humano lá. Se o cara não passar por uma faculdade top, e lá não é igual o modelo americano, tem extracurricular activities, redação, carta de recomendação, vamos ver o cidadão de maneira holística. Se tivesse, ia ter muito espaço para corrupção, então é uma prova. Passou na prova, vai para a faculdade ou não. E aí o que acabou acontecendo? Você olha, até no meu livro eu tenho um capítulo inteiro só de educação, que é muito importante entender isso, que é a essência do povo lá. O povo lá, antes de fazer qualquer negócio, eles são tão obcecados com estudo, que a cultura lá é 996. Trabalho. O pessoal trabalha das 9 da manhã, às 9 da noite, 6 dias por semana. Nas empresas de tecnologia é assim. Jack Ma já deu entrevista defendendo, falando, porra, o que você quer fazer? Se você não trabalhar, como é que você vai ganhar do outro? E daí agora o governo mudou a lei, mas todo mundo que você conhece que trabalha nas empresas, o pau segue comendo desse jeito. Não é que o pessoal se forma e começa a trabalhar desse jeito. Para entrar na faculdade, o cara já teve que estudar tanto. Então, o que acabou acontecendo? Quem tinha grana pagava os melhores tutores, os melhores after class, né? Aquele tipo Kumon aqui no Brasil, pro cara. E aí conseguia entrar nas melhores faculdades, o pessoal oriundo de famílias com mais renda, e os ricos, a classe média, todo mundo investe muito em estudo. A porcentagem do household income que vai para estudo lá não fica atrás de ninguém no mundo. E aí o pessoal que é mais numeroso e das classes mais baixas começou a ficar revoltado. Cara, acabou a meritocracia nesse país. Só quem é rico está entrando nas melhores faculdades, porque a gente não consegue pagar os melhores professores. E aí acontece aquilo lá em 2021, se eu não me engano, 2020, onde as 3 maiores empresas de educação do mundo eram chinesas, listadas nos Estados Unidos. Do dia para a noite, o Xi Jinping vai lá, aperta um botão e fala, o setor de educação foi sequestrado pelo capital e acabou, não pode mais ter lucro essas empresas. Então, tutoring está proibido porque a população estava revoltada e não estava deixando de ter filho. Qual que eram as empresas mesmo? Tal. No mês de outubro, o MFI anunciou os dividendos para os próximos... Aliás, tem um filmaço que vale a pena assistir, chamado American Dream, que é sobre a fundação de uma delas. Ah, é?
American Dream. E é chinesão o filme, então vai ser com legenda. Mas é hollywoodiano, assim, é muito bem feito. Eu acho que é American Dream, depois a gente olha direitinho, dá uma achada aí. E aí essas empresas foram para zero. E aí o mundo inteiro falou, porra, tá vendo só? O governo chinês tá cagando onde já se viu. Porque as empresas eram gigantes e muita gente do mundo investia. Aliás, eu acho que no meu livro eu meio que falo, o setor de educação era um que mais... Era do mundo, o setor de startups em educação, na China era onde mais tinha unicórnio, era onde mais estava dado o crescimento. Então, o governo foi lá e mudou as regras do jogo e a população estava deixando de ter filho. Por que é tão importante a população ter filho? Que as estimativas é que daqui 10 anos... Achou aí o nome? American Dreams in China. É do caralho esse filme, vocês vão entender. Então, a população estava deixando de ter filho e falou, pô, meu filho não vai passar numa faculdade top. E se meu filho não passar numa faculdade, pô, a vida dele vai ser uma merda. Então, pra que eu vou ter filho? Tô resumindo bem, mas é um dos motivos chave. Então, a demografia, junto com a desigualdade. E o terceiro modelo, que aí você até comentou passando ali, foi que a gente chama de real estate, né? Mas o setor de construção como um todo na China era 25% a 30% do PIB. E o governo viu lá a bolha e falou, pô, tá se formando uma bolha gigante. Aqui ele foi lá e estourou essa bolha. E aí, o que o governo chinês agora tá... redesenhando a economia para a China continuar a ser a fábrica do mundo, agora não mais baseada numa mão de obra tão barata, como foi lá no passado os produtos Xing Lings, mas baseada numa vantagem competitiva de tecnologia, de apoio governamental e de uma rede de suprimentos realmente desenvolvida. Por exemplo, você comentou dos carros elétricos. Quem trabalha no setor automotivo, e muito mais setor automotivo, quem está no setor elétrico, quem mexe com energia e não está olhando com lupa a China, não está indo para a China com uma frequência absurda, não tem time na China, está ficando para trás. Aliás, eu acho uma loucura o que eu já conheci de amigos meus que falam de Suzano, de Gerdau e nunca pisaram na China. Cara, mais da metade do faturamento da Suzano vem de um país só. Eles têm mais de 100 pessoas lá na China, Suzano. E o CEO lá é um fenômeno, talvez seja o empresário, o CEO brasileiro, que realmente mais... Aliás, vê se ele pode lá entrevistar o Pablo, é um baita de um cara. O CEO da Suzano na China. O outro cara, que era o CEO de uma empresa que eu admiro demais, que é a WEG, que é o Cuba, ele era o CEO na China, ele virou o CEO da WEG global. Que é bem emblemático, né? Porque a WEG é uma empresa bem familiar ali, na maneira de gestão, e o novo CEO... Cara, a WEG é uma monstra, mais de 50% do faturamento fora do Brasil, mais de 3 mil funcionários na China. É uma empresa que eu admiro muito. Quem investe em Gerdau, cara, Gerdau é a maior produtora de aço do Brasil. A China consome mais de 50% do aço do mundo. Então, o teu play de Gerdau é um play chinês. Se tiver problema na China, vai impactar o preço do aço no mundo. Então, tem vários outros setores que eu não consigo entender o tamanho da ignorância. Então, o que eu gostaria de destacar na fala dele aqui, rapidamente, é esse lance da extrema dependência que o Brasil tem da China, né? Se não me falha a memória aqui, em 2025, de tudo que a gente vendeu para o mundo, 27% foi para a China, né? 27% das nossas exportações foram para a China, então é bastante coisa. E a nossa dependência é uma coisa meio ingrata, porque o que a gente vende para a China é basicamente commodities, que a gente chama, né? Minério de ferro, soja, carne, esse tipo de coisa, petróleo, né? Produtos primários, vamos dizer assim, né? E a gente importa da China coisas mais sofisticadas, tecnologicamente falando, e fomenta a indústria chinesa, inclusive, né? A gente está falando aqui de coisas que a gente compra da China, né? Painéis solares, celulares, carros elétricos, equipamentos elétricos de um modo geral, eletrônicos, né? Enfim, coisas assim com maior valor agregado que a gente fala, né? Então é uma relação que, se a gente for manter essa lógica, a gente sempre vai ser um país de segunda categoria, entendeu? Nesse sentido, a China... Ela cresceu bastante, a gente viu isso aí, e o próximo vídeo que eu vou colocar aqui, de Alessandro Ottaviani, vai tentar mostrar um pouquinho o papel estratégico das estatais na economia, né, de um modo geral, e na economia chinesa, né? Um dos segredos da China, né, para esse crescimento acelerado que ela teve aí, é como ela soube planejar a economia e usar as empresas estatais como peças-chave nessa dinâmica de crescimento econômico aí, nessa relação mundial aí, esse comércio mundial, né? Então, vamos acompanhar aqui, vai ficar tudo um pouco mais claro. Alex, mas antes, me dá licença aqui, permita-me só apresentar um gráficozinho aqui, né? Tu é doido? Sobre a probabilidade, as chances de um chinês ter uma casa própria comparado com alguns outros países do mundo. Bastante interessante. Está aí o gráfico da BBC, né? Os milênios chineses têm 2 vezes mais chance de serem donos de uma casa em comparação com os americanos.
Quando a gente fala dos milênios, essa geração que nasceu pós 1981, 82, alguma coisa assim, né? Ou seja, e até os anos 90, alguma coisa. Ou seja, os milênios são aquelas pessoas que estão em seus atuais aí 40, 30 e poucos anos, né? Então, aqui, ó, Emirados Árabes Unidos, um jovem nascido pós 1983, vamos dizer assim, né? Até 1996, no Emirados Árabes Unidos essa geração tem 26% de chance de ter uma casa própria. Aí a gente que dá um salto aqui para os Estados Unidos, ó, 35% de chance de um jovem, de um adulto jovem norte-americano chegar a ter uma casa própria, né? E a probabilidade de um jovem chinês ter uma casa própria é de 70%. Então, isso é um dado bastante interessante, né? Só mais um dadozinho que eu gostaria de destacar aqui também, ó. O PIB da China em 2024 ficou em cerca de 19 trilhões de dólares. PIB chinês, 19 trilhões de dólares. Comparado com o Brasil, PIB do Brasil em 2024, é de 2025, não, 2024, 2024. Cerca de 2,1 trilhões, ou seja, China 19 trilhões de dólares e o Brasil 2,1 trilhões de dólares, o PIB 2024, para a gente ver como é que é o andar da carruagem, né? Então solta o galo aí, Taviani. Vai te pagar alguma coisa se alguma coisa der errado, né? Mas eu queria mergulhar na coisa das estatais também, Alessandro. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra conversa só para falar de seguros, que também é um tema super fascinante, mas eu não queria perder o gancho aqui de como você chegou no livro das estatais, né? Como é que, se você puder, eu me lembro que eu assisti a sua entrevista para o Paulo Henrique, viralizou, teve mais de 1 milhão de views aquela entrevista e foi muito legal. Como é que foi essa trajetória para você chegar no livro e nessa pesquisa das estatais mais especificamente? Paulo, olha só. Aliás, você tem o livro aí, não? O título do livro é Estatais Brasileiras, né? Para quem quiser. Tá aqui, posso dar uma corridinha? Vai lá. Pode ir, com certeza. A gente aproveita para fazer a propaganda aqui, ó. Para quem quiser. Paulo. Esse aqui legal, é show de bola. Tá? Estatais. Então, esse é um clássico. Se quiser discutir esse tema de olha estatais. Só, eu acabei pegando. Estavam todos, eu vou explicar a sua pergunta, eu acabei pegando uma sequência aqui, ó. Esse aqui é o Recursos Genéticos e Desenvolvimento, os Desafios Furtadiano e Gramsciano, né? Esse aqui é resultante do meu doutorado, né? Fantástico. Depois do doutorado, Paulo, eu falei para você, né? Eu fui pro CAD, né? E essa trajetória CAD mais advocacia privada deu origem a 2 livros. São Estudos, Pareceres e Votos de Direito Econômico, volume 1. Legal. E o Estudos, Pareceres e Votos de Direito Econômico, volume 2, né? Boa. Quando terminou esse balanço aí da vida, eu falei, puxa, eu estou há um tempo estudando aqui a disciplina jurídica da economia, e se tem um tema, Paulo, que de tudo que eu estudava era a vítima maior daquilo que à época nem se chamava fake news, né? A gente só chamava que era mentira mesmo, era a disciplina jurídica das estatais, né? Eu vou contar a anedota que me levou. Eu falei, eu preciso escrever um livro porque, depois de ter ouvido isso, é tão estapafúrdio, assim, que não é possível. Causa injúria, até injuriante o que se ouve por aí de estatais. Né? E olha só, Paulo, eu tinha uma pessoa que não vou citar o nome aqui, é uma pessoa super legal, mas, enfim, do ponto de vista do pensamento, cometia uns deslizes, entendeu? E aí... essa pessoa super americanizada lá, enfim, é uma pessoa de bom coração, mas tem esse pedaço aí da população que acaba pensando coisas... Ficando meio perdido, né? Isso. E tinha voltado dos Estados Unidos, e ele estava encantado ali com os Estados Unidos, e que é uma economia muito eficiente, que etc, e que, puta, por que o Brasil não dá certo, né? A gente conversava por que as coisas aqui estavam patinando, e uma hora ele encasquetou na cabeça dele que aqui não andava, porque tinha estatal, né? E a segunda coisa que ele sempre falava e nos Estados Unidos não tem nenhuma estatal. Caraca! Então, e por isso que então... Centenas, milhares, né? Então, aí eu falei, mas onde você estava? Ele falou, em Nova York. Eu falei, mas onde, né? Aí ele me falou que estava num pedaço da ilha e que todo dia ele pegava o metrô, né? E ia até outro pedaço. Eu falei, então, veja só, né? O sistema de transportes no Brasil, né? Dos Estados Unidos, ele é altamente estatizado, né? Inclusive, nas semanas passadas aí, o próprio presidente Trump falou em privatizar, né? Privatizar um monte de estatais, né? Esse amigo, Paulo, ele me falava que estava andando em Nova York e vivendo lá, né? E ele me descreveu a vida dele, que era repleta de estatais, inclusive a TV.
né? Porque os Estados Unidos tem várias TVs que são estatais também, né? E ele falava do transporte, da TV, dos correios que ele recebeu lá, cara. Enfim, e várias coisas eram estatais. Eu falei, ó, como é possível, né? Uma pessoa altamente esclarecida, um cara, gente fina, vivendo uma experiência repleta de empresas estatais nos Estados Unidos e não conseguindo ver, e concluindo no final que o Brasil tinha que privatizar suas estatais, porque nos Estados Unidos, repleto de estatais, ele não conseguia ver nenhuma. Aí isso, eu falei, agora eu preciso escrever um livro para, enfim, ordenar a nossa cabeça aqui. Aí disso veio esse aqui, Paulo. Boa. Entendeu? E aí, vou indo para aquele... Isso foi 2018? Quando foi? Isso aqui, acho que foi em 2019 a primeira edição. Deixa eu até pegar aqui. 2019, a primeira edição. Depois teve uma segunda. E eu morava, Paulo, nós moramos ali em Higienópolis, em São Paulo, e duas ruas para trás, assim, 3 ruas, morava o Paulo Henrique Amorim, que tinha me entrevistado sobre um outro trabalho aí, sobre, aí mais na área de história, que eu tinha ajudado a participar, que era a documentação sobre o episódio da morte do Juscelino e coisa do gênero, né? E ele tinha me feito uma entrevista sobre aquilo. Eu passei um dia lá na portaria da casa dele, deixei esse outro livro. Ele me ligou no mesmo dia, falou, ó, eu não consegui parar de ler aqui, eu quero te entrevistar de novo. E aí foi essa entrevista que você se referiu, que foi o ápice da minha fama, Paulo. Quer dizer, você viralizou ali. Isso, que na verdade foi a fama dele, né? Porque o Paulo Henrique viralizou tanta gente que na verdade era ele a causa, né, da viralização, né? Então, assim, foi uma figura queridíssima, né? Um jornalista de primeira linha. Então, e aí, por que esse livro, né, Paulo? A nossa ideia foi olhar primeiro para estatais no mundo, né? Como é que os países das principais economias do mundo, como é que eles lidam com o setor empresarial do Estado, né? Primeiro para saber se tinha ou não. E aí foi uma surpresa ao longo da pesquisa. Primeiro, os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, né? Todos os países do capitalismo maduro, do capitalismo original ao capitalismo atrasado, lá da categoria do João Manuel, né? Todos eles com estatais atualmente ali em vigência, né? Agora, os países contestadores, né? A atual leva da contestação asiática, né? China, Vietnã, mesmo a Coreia e o Japão, né? Economias que foram contestadoras décadas passadas, né? Também um setor altamente organizado de ação empresária direta do Estado. Então, dessa realidade, Paulo, não dá para sair quando a gente analisa a economia contemporânea, porque essas empresas estão lá, né, cumprindo várias funções, né? E aí eu me dediquei a entender que funções eram essas. Nessa variedade dos capitalismos, né, cada país vai organizando do seu jeito e vai cumprindo funções, mas a coisa invariável é essa presença ali. Isso, de fato, não tem por onde contestar. Vou dar só um exemplo. O livro é de 2019, e eu estou dando um curso esse semestre que tem atualizado alguns dados, né? Cita os dados, que até as pessoas ficam até chocadas, assim, do tamanho da ignorância no país, né? É importante citar dados, né? Olha só, Paulo, eu vou vir de lá da Ásia para cá, né? Eu vou começar pelo Japão. O Japão tem em bolsa listadas cerca de 600 empresas, né? 400 das quais, Paulo, são investidas diretamente pelo Estado. 400 tem participação do Estado japonês? Exato. E aí, aqui são de várias quantidades de participação, né? Mas, para além dessa forma, né, de atuação empresária do Estado, que é a política de participação acionária, o Japão tem várias estatais. E eu vou dar um exemplo aqui, que o livro documentou bem, que é uma estatal no Japão que é monopolista do tabaco, né? Então, veja, é uma atividade de renda certa, né? Todas as populações de todos os países têm aqueles... Infelizmente usam. Exatamente. E no caso japonês, eles olharam para a população fumante e falou, vocês vão ser aqui, vocês vão poder comercializar, mas isso é um monopólio estatal, assim como outros países optaram por fazer do monopólio da loteria, por exemplo, uma atividade lucrativa e coisa do gênero. Do ladinho ali do Japão, Paulo, no caso da China, a China tem 150 mil. Nossa! É uma escala de um... Meu Deus, inacreditável. Para nossa cabeça é até difícil de quantificar, né? Tem as 95 gigantescas, que são aquele grupo, né, vamos dizer assim, que comanda a economia chinesa, mas tem 150 mil espalhadas aí por todo o território chinês. Esses dados, Paulo, eles são do governo norte-americano sobre a China, tá?
é curioso, porque o governo norte-americano tem excelentes dados sobre as Claro. estatais de todos os países do mundo. Mas Claro. o único país que é difícil de encontrar dado dos É dele Estados Unidos mesmo, não estatal é tem deles mesmo. não tem uma autocrítica americana ali. Segundo os americanos, não existe estatal nos Estados Unidos, né? A gente vai até entrar nesse detalhe, o jeito que eles nomeiam as coisas, né? Mas você falou uma coisa importante, né, Paulo? Veja, a forma de quantificar as estatais, né, o mais adequado é pelo grupo econômico, né, porque são os grandes conglomerados, né? A realidade do mundo capitalista contemporâneo, ela é muito mais a realidade do conglomerado do que a da sociedade empresarial unificada, né? Ó, veja, o Grupo Itaú, né? Ele é um grande conglomerado, uma junção de sociedades empresárias, né? Da mesma maneira, o Grupo Petrobras, né? Ele é um conglomerado de várias empresas. Então, essas 150 mil sociedades empresárias chinesas, elas estão desses conglomerados que você falou, mas elas também estão espalhadas. Isso é uma quantidade enorme, né? Porque são vários níveis federativos, vários setores da economia, né? Isso tudo aqui é um dado da Ásia, né? Aí eu vou pular para o meio agora da nossa geografia, que é a Europa. Vou pegar só a Alemanha, tá? Quando a gente fez a pesquisa, a Alemanha tinha 15 mil estatais. A ampla maioria, 15 mil. A ampla maioria, Paulo, localizadas nos que são os análogos aos municípios, né? E por quê? São estatais prestadoras de serviços básicos. O caso do saneamento, por exemplo, né? Que na Alemanha foi fortemente privatizado na década de 90, mas depois foi reestatizado ao longo de 2000 e 2010, né? E hoje, a Alemanha, ela aumentou o número de estatais. São cerca de 19 mil. A pesquisa atual que a gente tem feito lá no curso desse semestre na São Francisco, ela trouxe esse dado que é um aumento muito significativo. Mas e aí tem municipal, estadual, federal, tem de tudo. Assim, ó, eles, nos vários níveis federativos, eles têm espalhados ali, o grosso, né, é desse nível mais análogo ao nosso dos municípios. Mas, ó, vou te dar um outro exemplo da Alemanha. No estado sede da Volkswagen, quem são os principais acionistas, né? A unidade subnacional, a holding da família Porsche, né? E um outro estado, o Fundo Soberano do Catar, certo? Caraca, né? Então, e aí fica ali, historicamente, oscila entre 10%, 15% a 20% o free float em bolsa, né? Mas assim, o que é então esse grande conglomerado alemão, né? Ele é uma empresa binacional, né? Uma estatal binacional e familiar, né? E um pedaço fica no livre mercado, né? Então, veja, isso é da realidade da economia mais avançada da Europa. E a outra geografia aqui, Estados Unidos e Canadá, que a gente conseguiu mapear bem, né? Para não falar da França, né? Porque a França é um oceano de estatais, né? Claro, e não só de estatais, e essa outra estratégia também, que são as participações minoritárias acionárias, né? A França tem um órgão fortíssimo ali, muito bem estruturado da participação estatal minoritária, né? Qual que é a importância disso, né? O peso do Estado como investidor, né, Paulo? Ele direciona o restante da ação empresária, né? Porque ele coloca e fala, ó, esse aqui são os nossos objetivos estratégicos, você vai ter capacidade de pagar os seus financiamentos, né? A presença do Estado, ela traz vários efeitos. Isso me faz lembrar, Taviani, a própria Airbus, né? O Airbus tem, inclusive no DNA dela, a britânica, que o Reino Unido estatizou todas as empresas aéreas ali, acho que no final dos 80, fez uma estatal aérea e depois aportou essa estatal no conglomerado que é dono da Airbus, que imagino que tenha pedaço do Estado francês e do Estado alemão também, né? Não sei se você chegou a olhar o detalhe disso. Olha só, né, Paulo? Isso que você falou, a Airbus, primeiro, ela é uma resposta, ela é impossível de ser pensada só como uma resposta de mercado, né? A Airbus, ela inteira, um grande projeto político, né? Ela é filha da Segunda Guerra Mundial, ela é a força aérea combinada da França, da Alemanha e do Reino Unido, né? Agora ele foi parar na Airbus, né? É isso, né? E olhando para os Estados Unidos, né, você tem estudado sempre bastante, né, o setor a criação das empresas de aviação norte-americanas, né? A Europa olha para o lado e fala, puxa, a gente vai ficar literalmente aqui comendo poeira, né? Porque assim, o colosso, né, que virou a economia norte-americana e a vontade política, né, que cria essa ação empresária estatal que dá na Airbus, que hoje é um orgulho europeu, né? E nos Estados Unidos e no Canadá, Paulo, também uma presença muito forte de estatais em vários setores e em vários níveis federativos. Ali,
por exemplo, no caso dos Estados Unidos, nos municípios, né, as chamadas autoridades distritais, né, elas cumprem funções empresárias assim, de ordenação do transporte, ordenação de serviços públicos básicos. Então, na verdade, essa é uma realidade com a qual a gente tem que lidar, né, no mundo, e pensar como é que o Brasil faz, né, para se movimentar nessa realidade. Então, esse é o resumo aqui do principal tópico do livro, que depois, claro, foi analisar a experiência brasileira também, né? Fantástico. E aí eu queria trazer para o Brasil essa conversa, até lembrar que a gente participa, né, de um projeto da CEST, né, que... Então, rapaziada, esse vídeo aí mostrou a importância das estatais, não apenas em economias em países que se dizem socialistas, né, como a China, mas também nos próprios países capitalistas, como os Estados Unidos, França, Alemanha, os países capitalistas centrais, vamos dizer assim, né? Então, a questão das estatais é uma questão fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Basicamente, é isso, tá, rapaziada? As coisas são um pouco mais complicadas do que alguns neoliberais querem fazer acreditar, né? Então, o próximo vídeo aqui agora que eu vou trazer é Átila Yamarino, que vai mostrar mais uma vez a relação entre empresas estatais com planejamento econômico de um país e também botando a equação aí a questão das empresas privadas, qual o papel delas, como elas se posicionam nessa relação, como fica essa relação entre empresas estatais e empresas privadas, esse tipo de coisa toda, bastante interessante também. E assim a gente vai montando o nosso esquema aí, nossa compreensão, né? Rapaz, calma aí. Só me permite trazer mais um dadozinho interessante sobre a China. Então, aqui é sobre o consumo de energia. O consumo, mais um dadozinho, um gráficozinho da BBC, né? O consumo de eletricidade chinês supera a média global em kWh per capita. Gráfico, a linha vermelha representa a China, né? 1978 aqui, quando a China tem essa virada, né? A abertura para o mercado, vamos dizer assim, né? em que a China começa a adotar algumas práticas capitalistas, né? Sem abrir mão do planejamento central lá pelo Partido Comunista, a partir de 1978, com a morte de Mao Tse-tung, a Song Deng Xiaoping, esse tipo de coisa toda. 78 ali, ó, aí você vê que de 78 até 2014, ó, o consumo de energia subiu muito, com aceleração especial ali na virada dos anos 2000, né? Você vê aqui que o gráfico sobe bastante acentuadamente, enquanto que o consumo global de energia, na linha verde, né? Cresce uma espécie de constante, cresce constantemente, né? Então, parte dessa subida do gráfico verde aí, consumo global, incluindo a própria China, né? Se dá aí, quer dizer, na verdade, aqui esse consumo global, exceto a China, né? Mas você vê que é uma subida constante, o mundo inteiro, a demanda por energia no mundo inteiro vem crescendo, quer dizer, pelo menos desde a Revolução Industrial, né? Mas a aceleração sinistra dá com a China. Agora vocês ficam imaginando se os países africanos, por exemplo, também começam a experimentar esse grande desenvolvimento econômico, tal como a China. E evidentemente o consumo de energia vai aumentar muito, e se essa galera depender de energia fósseis, tipo petróleo, carvão, imagina o nível de poluição ambiental que não vai acontecer, tá? Então deixa Átila Yamarino falar aí. O vídeo dele é muito interessante, traz uma questão bastante interessante, e conforme eu já mencionei, vamos assistir juntos aí. A autossabotagem. Quando se faz um planejamento de energia, uma das primeiras perguntas é quanto isso vai custar. Para se decidir, por exemplo, se um país deve investir em energia eólica, solar, hidroelétrica, nuclear ou termoelétrica, precisam fazer comparações entre essas energias para idealmente escolher aquela que é mais proveitosa. Uma das comparações que se faz nesse contexto é o custo nivelado de energia, ou LCOE em inglês, que é mais ou menos o equivalente a quanto você vai precisar pagar na conta de luz para poder pagar o custo de construção e manutenção de uma fonte de energia dessas, que é uma medida que deixa de fora muita coisa, como o impacto ambiental daquela fonte energética, a durabilidade dela em muitos casos, também não leva em conta recursos regionais, variabilidade em produção e por aí vai. Mesmo assim, mesmo com toda essa complexidade e com vários poréns, repara na tendência de custo da produção de energia com painéis solares e com usina eólica em terra em grande escala. A tendência que você pode ver depois de décadas é a de queda constante no custo de energias com solar e eólica. Entre 2009 e 2014,
2024, o custo da energia produzida por painéis solares ficou quase 10 vezes menor, por exemplo. Isso porque a produção de energia solar ou eólica não depende do preço de combustíveis como o carvão, depende só do custo da tecnologia em si. E com novas tecnologias sendo refinadas, como turbinas eólicas ou painéis solares mais eficientes e mais duráveis, o custo continua caindo. Ou seja, mesmo considerando que o custo nivelado não mede o custo real das fontes de energia, é questão de tempo até essas fontes serem as mais baratas por qualquer métrica na China ou fora dela. Mesmo levando em conta que são fontes de energia intermitentes, que produzem energia só quando tem sol ou só quando tem vento. Afinal, tem uma outra tecnologia que também está cada vez mais barata, que é a de baterias de lítio, que são cada vez mais usadas para estabilizar os grids elétricos e guardar a energia produzida em horários de pico. Por exemplo, desde 2022, a Califórnia não precisa mais alertar as pessoas para evitarem usar ar-condicionado no final do dia no verão, porque instalaram baterias suficientes no estado para continuarem alimentando bem o sistema elétrico bem depois do sol se pôr, ao mesmo tempo em que reduzem a necessidade de cortar a produção de energia solar quando a oferta sobra, que é o tal do curtailment, que acontece no meio do dia. Guarda quando sobra, usa quando falta. A Austrália, que não tem tantas usinas hidrelétricas quanto o Brasil, mas tem muito sol, e aí não pode usar as hidrelétricas para servirem de baterias movidas a água, tem investido cada vez mais em baterias tradicionais para ganhar estabilidade em uma rede elétrica que é cada vez mais dependente dessa energia solar intermitente, apesar de incidentes com as baterias da Tesla. Então é uma questão de tempo, ou deveria ser, até a gente ter aqui no Brasil um sistema desse tipo para evitar o curtailment que está cada vez mais em pauta. Essas tendências juntas já estão mudando o mundo de uma forma que vai ficar cada vez mais evidente conforme ela se acelera. A transição energética na escala da humanidade como algo global é algo um tanto lento. O mundo levou mais de 70 anos para transitar do carvão para o petróleo como fonte principal de energia e agora está no meio de uma transição do petróleo para o gás natural. E só que essas três são fontes de combustível fóssil que, além de tudo, trouxeram as mudanças climáticas. E transições como essas contaram com uma redução de custo muito mais lenta do que a dos painéis solares e a das turbinas eólicas estão passando agora. Usinas a carvão, que ainda são muito comuns em países como a China, produzem energia barata, mas ela não tem ficado mais barata. Já os painéis solares não param de cair de preço. E ainda tem uma outra vantagem sem precedentes, que é a da portabilidade. Porque turbinas eólicas têm que ser cada vez maiores, enormes, para serem mais eficientes. Agora, os painéis solares não. Eles podem ser modulares e painéis modernos são inclusive flexíveis. Começaram com uma coisa tão cara que era usada só em satélites e outras aplicações extremamente exclusivas e agora são a fonte de energia mais barata que a humanidade tem. E logo devem cobrir superfícies como fachadas e telhados. São bem mais práticos e demandam muito menos infraestrutura do que usinas, o que permite instalações muito mais remotas. Essa queda de custo lembra um pouco o que a gente viu com o preço dos chips e dos circuitos caindo ao longo de décadas, que começam como computadores monstruosos que custavam milhões e termina como um mega computador super ágil no bolso de cada pessoa, onde o acesso mais barato a uma tecnologia cria uma demanda que reduz ainda mais o preço e o ciclo se repete e se reforça, ao ponto que painéis solares estão sendo cada vez mais usados em países africanos como Quênia e Namíbia, de uma forma análoga ao que foi a adoção do celular, que eu comento no vídeo sobre o sucesso do Pix. Muitos países africanos e países asiáticos estão cortando esse caminho todo de transição energética e criando direto uma rede elétrica na base de energia solar mesmo onde não tem subsídio do governo. A produção de energia solar e eólica já cresce mais rápido do que a demanda por energia, ou seja, além de atender às novas necessidades, também estão substituindo as fontes fósseis, o que é ótimo. A base de painéis e mais tecnologia chinesa, claro, principalmente depois que as tarifas impostas pelo governo Trump praticamente tiraram os Estados Unidos do mercado de importadores. If you understand English with subtitle, nothing. Não é nem de longe por acaso. Como um país que tem pouco petróleo, até a década de 70, mais de 80% da energia produzida na China vinha do carvão. De lá para cá, ainda construíram muitas usinas a carvão, mas também construíram muito mais fontes de energias renováveis, como hidrelétricas, em um passo insano até anos recentes. No primeiro semestre de 2025, a China construiu mais painéis solares do que todo o resto do mundo somado. Quase 3/4 de todas as construções de painéis solares ou turbinas eólicas do mundo estão acontecendo por lá. Entre 2015 e 2025, a China acrescentou à sua matriz energética mais energia solar e energia eólica do que o Brasil produz como um todo de qualquer fonte somada.
E tem um outro fator que potencializa esse crescimento por lá, que são carros, ônibus e, mais recentemente, caminhões elétricos. E aí essa transição ganha um tom de autonomia ainda maior para a transição energética. Porque mesmo convertendo um carro a gasolina em um carro flex ou um motor a diesel para um motor a biodiesel, as opções de troca de uma fonte de combustível fóssil para uma fonte renovável ainda são muito limitadas num veículo a combustão. Já um veículo elétrico polui tanto quanto a sua fonte de energia polui. Ele usa elétrons para mover os seus motores. Então não importa de onde vêm os elétrons. Se você trocar uma usina a carvão por painéis solares, esse carro elétrico imediatamente se torna um meio de transporte mais limpo e menos dependente da importação de um combustível específico. Que solar e eólica são fontes mais limpas de energia que nos levam mais rápido para a redução da emissão de gases de efeito estufa, é ótimo, mas para a China, isso é uma consequência desejável de uma outra demanda, que é a demanda por soberania energética e menos dependência de petróleo importado. Ao mesmo tempo, também é o resultado de um planejamento de décadas de desenvolvimento de tecnologias cruciais para o mundo que a China agora atende praticamente sozinha, exportando cada vez mais. Apesar de não serem os criadores dessas tecnologias, essas três, baterias, painéis solares e turbinas, já são responsáveis por mais de 10% do PIB chinês, num ciclo virtuoso. Em 2024, mais de 70% dos carros elétricos produzidos no mundo foram feitos na China. E carros que demandam mais baterias que a China produz, que usam mais terras raras que a China produz e refina, que dão conta de mais energia solar excedente produzida pelos painéis solares feitos na China, que usam mais baterias chinesas e por aí vai. E a cada tecnologia dessas, enfraquece um pouquinho mais a liderança mundial dos Estados Unidos, que voltou a apostar em combustíveis fósseis contra o seu próprio futuro e até contra o seu passado. Essas tecnologias foram ou inventadas ou muito refinadas nos Estados Unidos. Por volta de 1900, eles eram o país com a maior adoção de carros elétricos. 1900! Isso antes de carros elétricos serem vistos como carros de mulheres e os homens partirem para os carros a gasolina que nos trouxeram aqui. A primeira turbina eólica de grande capacidade, gerando energia ligada na rede de distribuição elétrica, começou a operar nos Estados Unidos em 1941. As primeiras células solares que convertem luz em corrente elétrica foram inventadas em 1954 no Bell Labs, nos Estados Unidos. Um pesquisador dos Estados Unidos, um na Inglaterra e um do Japão ganharam o Nobel de Química de 2019 pelo desenvolvimento de baterias de lítio durante a década de 70. Ou seja, eles teriam toda a condição de serem o país que fornece essas tecnologias para o mundo. Só que em 2024, a China exportou o equivalente a mais de 200 bilhões de reais só de painéis solares. Os Estados Unidos exportaram o equivalente a 400 milhões, 500 vezes menos. E a diferença deve aumentar ainda mais. No primeiro semestre de 2025, enquanto a China produziu mais painéis solares do que todo o resto do mundo somado, com a Big Beautiful Bill, o governo Trump reverteu todo o investimento em tecnologias alternativas do governo Biden anterior e os Estados Unidos cancelaram mais de 100 bilhões de reais em investimento em energia limpa, o que inclui cancelar o aumento da produção de carros elétricos por lá e reduzir a produção de energia renovável pelas próximas décadas, soterrando ainda mais as chances de retomarem esse protagonismo e aumentando a conta de energia do país. Parece estúpido e paradoxal abrirem mão de tecnologias que desenvolveram e que são o futuro mundial, mas tem precedentes para isso, pelo menos em empresas. Entre indústrias, várias empresas já desenvolveram uma nova tecnologia com potencial revolucionário que acabou sendo adotada pelo mundo, mas acabaram abandonando ou explorando pouco isso, porque naquele momento ameaçava o modelo de negócios corrente. O exemplo mais emblemático que eu já expliquei por aqui é o da Kodak, que desenvolveu, mas deu pouco segmento para as câmeras digitais que ameaçavam filmes fotográficos, que era o que eles mais vendiam, e com isso perderam o mercado e acabaram falindo. E esse não é de longe o único exemplo. A AT&T, que é dona do Bell Labs, que gerou as primeiras células fotovoltaicas, também criou a fita magnética para a primeira secretária eletrônica, mas deixou de lado porque uma secretária eletrônica poderia diminuir a necessidade de ligações telefônicas. Isso décadas antes da Alemanha lançar as fitas cassete que a gente tem até hoje. Como eu falei no vídeo sobre a China, seu novo Vale do Silício, a Xerox, americana, criou o Alto, que é o primeiro computador pessoal, mas não quis seguir com esse equipamento pessoal porque ele era visto como uma coisa de secretária na época, aspas aí, ficando de fora de um mercado que foi tomado depois pela Microsoft, pela Apple, que vale muito mais do que eles hoje.
Agora, quando elegeram nos Estados Unidos um presidente que deveria, segundo quem elegeu, atuar como um CEO, ele fez o que CEOs já fizeram e jogou fora a oportunidade de participar do futuro em favor de um modelo corrente de negócios, que é o combustível fóssil que o país produz, exporta e que financiou a sua campanha. Mesmo sendo uma fonte de energia mais cara e muito mais poluente. Mesmo passando a liderança para quem ele diz que é o seu maior inimigo, que é a China. Abriram a mão de todo um segmento industrial que foi responsável por mais de 1/4 do crescimento econômico chinês, e olha o tamanho da China, em favor de mais poluição, de agravar mudanças climáticas e de jogar fora o protagonismo mundial que poderiam ter. O único exemplo moderno de um país fazendo algo nessa escala que eu conheço é o chamado presente de Hitler para os Estados Unidos, que foi quando, tanto pela perseguição aos cientistas judeus e às universidades e centros de pesquisa, que cientistas alemães, como um tal de Einstein, acabaram saindo da Alemanha e levando junto a hegemonia da ciência mundial, que passou da Alemanha para os Estados Unidos desde antes da Segunda Guerra e que fez os Estados Unidos ganhar a Segunda Guerra em cima da Alemanha. E eles vão abrir mão dessa energia escalável e cada vez mais barata, justo quando os data centers que estão construindo aumentaram a demanda por energia de uma forma que não acontecia há décadas, e a conta de luz já está subindo, como eu falei no vídeo sobre a demanda de inteligência artificial por energia e água. O que é uma situação que deveria fazer a gente se perguntar o mesmo por aqui no Brasil. Quando a produção de energia solar e eólica excede a demanda por falta de infraestrutura para... Bom, a Átila trouxe aí umas reflexões bastante interessantes, alguns dados importantes. Ele falou basicamente de um assunto muito estratégico, muito fundamental hoje, que é a questão da energia, né? De como que algumas empresas privadas podem cometer alguns erros graves. Como ele deu o exemplo da Kodak, que criou as primeiras máquinas digitais, mas não investiu nessa tecnologia, não investiu nesse mercado, porque a Kodak estava bem enraizada naquelas máquinas de filme fotográfico que ela controlava o mercado. Então ela não queria sair de um mercado lucrativo para entrar em outro meio arriscado, vamos dizer assim, uma coisa nova, né? Outras diversas empresas cometeram esse erro, ele deu aqui vários exemplos, mas também governos, empresas estatais também cometem esse erro. Ele também falou de John Kennedy, né? Que no começo da década de 60 nos Estados Unidos poderia ter conduzido o país no sentido de inovar, de criar novas fontes energéticas, né? Como por exemplo a questão da energia solar, aproveitamento de energia solar e energia eólica, mas que preferiu continuar numa coisa que já era bastante lucrativa, que é a questão dos combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo, né? Em parte porque o próprio Kennedy foi financiado, sua campanha foi financiada por dinheiro proveniente do petróleo. Então, vamos dizer que sim, que houve um certo lobby nesse sentido, né? Então, é bastante interessante pensar nisso aí. E o próximo vídeo aí de Leon e Nilce, esqueci o nome do canal deles, mas é tranquilo, o pessoal conhecido aí, vai falar de um problema fundamental, que é a questão da tecnologia, né? Como é difícil um país se manter na vanguarda da tecnologia, se manter na fronteira tecnológica, né? E mais difícil ainda um país atrasado, ele atingir essa fronteira tecnológica, se tornar um país de primeiro mundo, é muito mais difícil. Mas a China tem conseguido fazer isso, né? E sobretudo em parte também em cima, como a Átila explicou aqui, em cima de alguns erros estratégicos cometidos pelos Estados Unidos. Bastante interessante. Vamos ver o vídeo de Leon e Nilce agora nessa disputa, empresas estatais, empresas privadas, inovação tecnológica, corrida tecnológica, guerra comercial, tipo de coisa toda, né? A questão da China recentemente e a questão dos microchips, bastante interessante também. Vamos lá. Ó, tô trazendo mais um dado aí, dá licença aí. Sobre a China ainda, né? A questão aqui, ó, número de estudantes chineses no exterior continua a crescer. Ou seja, a China continua investindo em educação pesadamente, não só dentro do país, né, oferecendo mais curso superior de maior qualidade dentro do país, mas também continua mandando chineses para estudar fora, para aprender com o mundo aí, ó. Em 2010, ó, 287 mil chineses estudavam no exterior, muitos para os Estados Unidos inclusive, né? Em 2016 esse número subiu para 540 mil, né? Ou seja, a questão da educação aí, ó, fundamental nesse mundo de hoje aí de alta tecnologia, né? Outra coisa que eu queria falar também rapidamente é que eu mencionei lá atrás de quanto por cento das nossas exportações ia para a China, né? E agora eu gostaria de falar sobre o quanto nossas exportações vão para os Estados Unidos. É algo em torno de 11,5%, ou seja, menos da metade do que exportamos para a China, né? Exportamos para a China o dobro do que exportamos para os Estados Unidos. Ou seja, a nossa intensidade comercial é muito maior com a China do que os Estados Unidos. Isso aí explica um pouquinho a preocupação de Trump com a América Latina, né? Essa guerra comercial aí, Trump não quer perder a América Latina para os chineses, vamos dizer assim, né? Como principal parceiro comercial.
Tá bom, obrigado, meu amor. Tu é doido. O Ocidente na produção de semicondutores, processadores de computador? Será que a China vai conseguir chegar junto na coisa na qual ela está mais atrás? Essa é a pergunta. Matéria exclusiva da Reuters. Exclusivo como a China construiu seu projeto Manhattan para rivalizar com o Ocidente em chips de IA. Em um laboratório de alta segurança em Shenzhen, cientistas chineses construíram o que Washington passou anos tentando impedir: um protótipo de uma máquina capaz de produzir os chips semicondutores de ponta que alimentam a inteligência artificial, os smartphones e as armas essenciais para o domínio militar ocidental, apurou a Reuters. Concluído no início de 2025 e atualmente em fase de testes, o protótipo ocupa quase todo um galpão de fábrica. Ele foi construído por uma equipe de ex-engenheiros da gigante holandesa de semicondutores ASML, que fizeram a engenharia reversa das máquinas de litografia ultravioleta extrema, EUV, da empresa, de acordo com 2 pessoas com conhecimento do projeto. Ah, tá explicado então o que rolou. As máquinas de EUV estão no centro de uma guerra fria tecnológica. Eu vou explicar para vocês aqui. Vamos lá. É o seguinte: você tem esse negócio para produção de chips de computador. A gente chama de semicondutores, mas semicondutores não são só chips. Chips a gente chama de semicondutores lógicos normalmente, mas a gente vai falar de chips aqui agora, que é a coisa que você vê, que é basicamente, que é de tudo que a gente usa hoje, tá? Os principais usos é a CPU do seu computador, o cérebro dele, mas também a GPU, é o processador da sua placa de vídeo e tal. E isso se torna muito importante porque a placa de vídeo hoje, a GPU é o que a gente usa normalmente para calcular a inteligência artificial. Ela funciona não só para você jogar o seu joguinho, muito pelo qual o preço dela tem subido bastante, porque a NVIDIA, que é a principal produtora de GPUs do mundo, hoje é a empresa mais cara do planeta. Só que é o seguinte: para você produzir os chips mais avançados, você precisa ter acesso a uma máquina de uma tecnologia chamada de EUV, que é uma máquina que permite que você faça os processadores mais avançados. Como funciona a fabricação de processador? A gente usa um sistema, desde muito tempo do início da indústria dos processadores, que é o tal da fotolitografia, também resumido aqui no nome para litografia, que a galera chama, que é basicamente um sistema meio que de fotografia que funciona como um microscópio ao contrário. Você olha no microscópio aqui, ele pega a coisa pequenininha e faz grande para você poder enxergar. O que esse sistema faz é pegar um design que você faz de um chip numa chapa maior, ele diminui o design daquele chip e grava aquele chip num substrato num tamanho bem menor. Por isso que você pode fazer um microchip. E é basicamente o tipo de sistema que a gente usa até hoje, só que hoje você tem um sistema bem mais avançado. Na década de 60 você usava ainda radiação eletromagnética, luz, né, no aspecto visível. Depois você passou para o ultravioleta para poder fazer processadores menores. E, mais recentemente, a ASML, uma empresa holandesa, conseguiu desenvolver uma máquina para fazer esse ultravioleta extremo, que é uma máquina que consegue produzir uma luz para poder fazer esses processadores, que está aí na casa dos 13 nanômetros, uma coisa do tipo, que permite que você faça esses processadores muito pequenininhos. Quanto mais você conseguir encolher o transistor, né, o transistor de um processador, que é tipo o neurônio de um processador, mais computação você consegue fazer num chip só, gastando menos energia e gerando menos calor, basicamente. Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Isso daqui é uma máquina da ASML para poder fazer esses chips. É uma máquina do Extreme Ultraviolet. E lá dentro a coisa funciona mais ou menos assim. Você tem toda uma projeção ótica, tá, de luz, laser e coisa do tipo, que permite que você grave uma coisa, um tamanho muito pequeno no substrato. Esse substrato aqui é o que eles chamam de wafer, que é o silício, tá, gente? Que é, no final, você vai ter vários chips assim, feitos no silício, e aí você corta o silício por chips de computador. Na verdade, esse daqui é semicondutor também, mas acho que nem é o chip de computador. Esse daqui parece sensor de câmera. Mas é o mesmo processo. Só não é feito em um EUV. Enfim, tem vários outros. Esse daqui é o que você usa. Esse EUV é o que você usa para fazer os processadores mais avançados. Se você for ver hoje em dia, processadores da Apple, até processadores da Intel, da NVIDIA, da Qualcomm, da Samsung também, né? Todos são feitos nessa máquina. A grande questão é, uma empresa holandesa só chamada ASML faz essa máquina. Conseguiu chegar nessa tecnologia. Só ela faz essa máquina. E ela só pode vender para 3 empresas, que é a Samsung na Coreia, TSMC em Taiwan e Intel nos Estados Unidos. O governo americano não deixa vender para a China. A China não pode fazer. Aí a China tentou umas alternativas. A primeira delas foi uma empresa chinesa, a Huawei, se não me engano, na época, entrar como parte de acionista, comprar ações e virar um investidor na TSMC, que é a empresa taiwanesa, para eles terem acesso a essa tecnologia também. O governo americano vetou. A solução para a China era o seguinte: ela não pode fazer, mas ela pode mandar para uma empresa dessas fazerem. Porque essas empresas não só fazem o chip que elas desenvolvem, elas fazem os chips para outras empresas também. A TSMC é famosa por não desenvolver esse chip, só fazer para os outros. Então, por exemplo, a TSMC faz o chip da NVIDIA, faz chip para Apple, faz o chip para Snapdragon, para Qualcomm, perdão, Snapdragon e todos esses outros. A Samsung faz chip para NVIDIA, os chips do Nintendo Switch 2 são da NVIDIA, são feitos pela Samsung.
E a Intel faz os chips próprios dela e está tentando arrumar comprador para os outros também, porque ela está em maus bocados agora. Então é o seguinte, a outra ideia da China foi, vamos pegar a Huawei aqui e mandar os chips para ser produzido em Taiwan. Os Estados Unidos não. E para você que está perguntando, mas a empresa não é holandesa, como os Estados Unidos pode ter essa ingerência? É porque o jeito que a ASML conseguiu para fazer isso, ela terceirizou partes da máquina para empresas mais competentes distribuídas pelo mundo. Por exemplo, a parte ótica dela é feita pela Carl Zeiss. Boa parte da parte ótica dela. Que é Suíça, né? Outras partes são feitas nos Estados Unidos também. Não só você não quer ficar contra o governo americano se você for a ASML, por todos os problemas que o governo americano pode causar, de colocar na lista de entidades americanas e coisas do tipo. Proibir de ter acesso. Mas o problema é que boa parte dessa máquina é feita nos Estados Unidos. A gente fala que é uma máquina, mas na verdade são várias máquinas juntadas. São várias partes. Várias partes. E algumas elas são feitas por empresas americanas. Se os Estados Unidos vetar a venda dessas partes, a máquina não fica pronta. A máquina não é feita mais. Então, assim, a gente está em toda essa situação. Tanto que agora, uma das coisas que está entrando nessa negociação de tarifa dos Estados Unidos com a China, o negócio das terras raras chinesas também, é a liberação de venda das GPUs da NVIDIA para a China. Para a China poder fazer pesquisa de IA. Por quê? Porque como a China não tem acesso a essa tecnologia, ela não pode fazer esses chips avançados por conta própria, ela tem que comprar de alguém. Isso causa uma dependência da China no exterior e um controle que os Estados Unidos pode fazer. Do nível de tecnologia que a China pode alcançar. O que os Estados Unidos está fazendo? Nessa tecnologia toda de semicondutores, ele está condenando a China a ficar uma geração atrás. A China tem acesso às máquinas de UV, que são as máquinas que antecederam essa. Tá? Eles liberaram agora uns processadores da NVIDIA, mas não liberaram os mais fortes, os mais potentes para IA. Então, esse é o problema. Então, isso daqui é uma coisa muito importante para a China, dominar essa tecnologia, ser capaz de fazer essa máquina. Isso é vital para a China hoje, para o desenvolvimento tecnológico. Isso é vital. Traz ela para a mesma época. Traz ela para a mesma era que os Estados Unidos e diminui a dependência internacional. Você treina pesado, come direito, mas o... A China conseguiu chegar num protótipo dessa máquina, que era uma coisa que os Estados Unidos não estava esperando tão cedo. O Ocidente não estava esperando tão cedo. Especulava-se que para 2030 talvez eles tivessem. Só que, pela essa matéria da Reuters, a China conseguiu. Porém, a gente tem que deixar todos os poréns aí. A produção desses semicondutores é dividida em 3 partes, vamos colocar assim. Primeiro você tem o design, que hoje em dia não é nem tão complicado assim, tá? Você consegue contratar gente no mercado para poder fazer. Você vai e compra uma empresa que tem a especialidade. Dentro da China mesmo, a Huawei tem os processadores dela, os Kirin, se eu não me engano, que ela faz na tecnologia antiga, mas pela tecnologia que eles têm que usar, eles são muito bons, tá? Eles estão aí nos 7 nanômetros, coisas do tipo, usando UV e tal. Então, a partir do momento que você liberar essa tecnologia para eles, vão poder fazer processadores que competem com os do Ocidente, sem dúvida nenhuma. Primeiro é o design. É o que a Apple faz, é o que a NVIDIA faz, é o que a Intel faz e coisas do tipo. Depois, você tem a fabricação. Eu estou indo aqui de trás para frente. Quem faz é a Samsung, a Intel e a TSMC em Taiwan. Tá? A Apple, a NVIDIA, todas as empresas Qualcomm tem que mandar para essas empresas fabricarem. Depois, até antes disso, você tem o processo de fabricação da máquina que faz o chip, que é o que a ASML faz para vender para a TSMC, para a Samsung e para a Intel. A China teria que dominar tudo isso. Então, mesmo se ela conseguir uma máquina, primeiro, ela vai ter que fazer a máquina e ela vai ter que conseguir produzir com essa máquina processadores tão bons quanto hoje, o que eu chamo de bloco ocidental. Eu chamo de bloco ocidental porque não é todo mundo que está no Ocidente, tá? Obviamente, Samsung e Taiwan não são países ocidentais, só que nessa parte da geopolítica, eles estão no bloco com o Ocidente. Tá? Aliados. Eles estão aliados com a Europa e Estados Unidos. Eles vão ter que, primeiro, fazer a máquina e depois conseguir usar essa máquina para fazer um processador tão bom, o que não é trivial. Porque a Intel tem acesso a essas mesmas máquinas e não consegue fazer no mesmo nível que a TSMC de Taiwan. Então, tem muitos poréns disso. E o que a gente sabe é, primeiro, a China está trazendo ex-trabalhadores da ASML chineses, que se aposentaram, para trabalhar nesse projeto que é secreto. Tem participação de empresas privadas ou semi-privadas, porque na China até a questão de privado é meio complicado de se definir. Sim, a Huawei está completamente envolvida nisso. Eles estão trazendo a galera para dentro da fábrica, dando nome falso para a galera. Inclusive, eles falaram aqui também de 2 pesquisadores estrangeiros que foram trazidos para a China, deram cidadania chinesa para os caras e deixaram, como exceção à regra à lei chinesa, eles manterem cidadania dupla. Caramba. Estão pagando salário de até $700 mil, pelo que a lei chinesa, eles manterem cidadania dupla. Caramba. Estão pagando salário de até $700 mil, pelo que a galera tá falando, pra essa galera. E falaram aqui que foi interessante, que essa galera da SML foi contratada, é tudo secreto, blá blá blá, chegam lá, dão um nome falso pra ele dentro da empresa, tal, pra ele usar a partir de agora. E ele chegou dentro da empresa e encontrou todos os ex-colegas dele. Porque tem muita gente que era da SML, né, e se aposentou. A China tá trazendo essa galera de volta para trabalhar, que é a empresa holandesa que consegue fazer essas máquinas, é a única do mundo. E parece que eles estão trabalhando numa
engenharia reversa da máquina. A máquina deles não é tão eficiente. Pelo que vazou aqui, inicialmente eles tentaram fazer uma máquina do mesmo tamanho, né, nas mesmas proporções da ASML, eles fracassaram e a máquina deles, em vez de ocupar esse tamanho que já é gigantesco da ASML, ela está ocupando um galpão inteiro. Não só isso, eles tiveram que reaproveitar partes de outras máquinas. Aparentemente, tanto de partes de EUV, de máquina EUV que eles conseguiram pegar no mercado cinza, vamos colocar assim, mas também partes de máquinas UV, que é da tecnologia antiga, às quais eles têm acesso. Por quê? Qual que é o problema da China? A ASML terceiriza tudo. Se ela precisar de um pedaço, ela vai em qualquer lugar do mundo. Provavelmente tirando a China. Ela vai para a empresa que melhor sabe fazer aquilo e pede para fazer aquilo. Então ela junta a especialidade do mundo inteiro. A China tem que desenvolver isso sozinha. A política da China é não depender de ninguém. Então tem um nível de conhecimento das mais diversas áreas de material, física, de todo tipo que você pode imaginar, de engenharia, que você precisa para fazer essa máquina, que a China não tem. É difícil competir com a massa encefálica do mundo inteiro. Se você é um país tentando fazer isso sozinho, mesmo você é da China. E uma das coisas que tá complicando para eles pra caramba é a parte ótica. Por quê? A ASML tem acesso a todas aquelas empresas europeias, né? Que fazem lente. Que fazem lente muito bem. E outras coisas também. Mas o negócio é que eles estão usando a força bruta da massa encefálica chinesa. Uma das coisas que eles estão fazendo é... Eles pagaram 100 graduados em engenharia, física, não sei quais são as áreas, e eles ficam o dia inteiro tentando remontar peças, se eu não me engano. Coisas assim, enquanto eles estão sendo monitorados para tentar ajudar na engenharia reversa das coisas, se eu entendi direito. E eles estão colocando todo o potencial deles, capaz, tá, para poder endereçar esse tema, que para eles é uma questão de sobrevivência. Porque não só eles estão ficando para trás na disputa tecnológica, os Estados Unidos têm um poder de barganha muito grande com eles. Provavelmente agora, toda a negociação que eles estão fazendo com os Estados Unidos, tarifária, né? Por questões comerciais, seria muito mais fácil para a China se, por exemplo, acesso a chips de IA não fosse uma questão. Os Estados Unidos têm o super trunfo na mão. Você quer ter acesso a esses chips? Vamos negociar. Se a China pudesse fazer, não, pode deixar que eu faço, a negociação seria outra. Então, assim, é isso que está acontecendo agora. Mas existe alguma expectativa da China conseguir fazer isso logo? Não. Vamos deixar bem claro, a ASML desenvolveu o primeiro protótipo deles e só conseguiu produzir em massa o treco, assim, para a indústria, né, para ser usado, 20 anos depois quase. A China conseguiu o primeiro protótipo dela agora. Existe uma diferença muito grande se ter um protótipo que pode funcionar e você ter a capacidade de produzir isso de forma industrial. Porque você vai precisar de uma máquina só, você vai precisar de várias. Se eles estão usando principalmente parte reusada de outras máquinas, quer dizer que eles não têm capacidade de produzir pelo menos partes dessa máquina. Eles podem dominar a tecnologia, mas podem não conseguir nunca produzir uma quantidade de máquinas que permitam uma produção em massa de chips. Eles podem continuar dependentes por conta disso. Então existe muito porém disso ainda, mas foi um passo muito grande para a China. Muito grande. Muito importante. E mesmo assim, que ela chegue lá, pode ser que ela chegue lá e chegue 15, 10, 20 anos atrás do bloco ocidental. Tá? Porque vamos deixar bem claro, o Ocidente não parou de fazer desenvolvimento. A China pode chegar onde o Ocidente está hoje, né, daqui a 20 anos, mas o Ocidente vai estar 20 anos no futuro também. Enquanto isso, tem que acompanhar o andar da carruagem, né? Porque os caras continuam investindo em ciência, matemática, engenharia e os outros países não. Então isso também pode representar um encurtamento aí nessa distância. É a grande questão da China, que é o tal da massa encefálica deles que eu mencionei aqui. Você tem essa área, que é o CETEM, né? Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que é uma área em que vários países, tá? Existe uma preocupação em vários países em formar muitas pessoas nessa área. Na Alemanha existe, quando eu morei lá, tinha aquela piada que eles falavam que a Alemanha nunca tinha engenheiros o suficiente. Nos Estados Unidos tem esse termo também, inclusive o termo veio de lá. A Índia fez um investimento massivo em formar pessoas nessa área, tá? Se tornando um centro de tecnologia, tanto que, por conta das tarifas da China agora, a Índia passou a absorver boa parte da produção industrial que estava na China, porque ela tem a capacidade encefálica, tá? Você precisa de muitos engenheiros para montar uma linha de montagem, para coordenar uma fábrica e coisa do tipo. E é um serviço super especializado, né? E a China investiu pesadamente nisso mesmo. Por isso que eles podem pegar 100 graduados de uma vez e colocar os caras o dia inteiro só para tentar remontar a peça. Então, assim, gente, a guerra dos semicondutores e dos processadores está rolando. A China ainda está atrás. A gente não tem ainda a perspectiva de quando ela vai alcançar e se ela vai alcançar. Mas ela está diminuindo o gap. Mas ela está lutando. Parada ela não está. E isso é uma questão, assim, essencial para a China. Provavelmente é uma das coisas mais importantes que tem hoje em termos de desenvolvimento tecnológico no país. Porque a inteligência artificial vai ser usada para absolutamente tudo, inclusive para questões de segurança. E eles não podem ficar de fora. Bom, o vídeo aí de Leon e Nilce, né, casal aí, certamente um dos casais mais queridos da internet brasileira. O vídeo muito didático, ele sem muitos comentários, né? Eu só gostaria que vocês memorizassem, guardassem na lembrança essa questão aí de como é difícil se manter na fronteira tecnológica. No caso, uma das tecnologias mais avançadas que existe no mundo hoje é a produção de nanochips,
chips, né, de computadores que vai alimentar a inteligência artificial, drones, enfim, todo tipo de máquinas, carros autônomos, todo tipo de máquinas mais modernas e fundamentais para a questão do desenvolvimento econômico e de segurança de cada país aí, né? Todas essas máquinas mais avançadas aí dependem desses chips com maior capacidade de processamento e menores. E o vídeo mostrou como que é difícil se manter na fronteira tecnológica e mais difícil ainda alcançar essa fronteira, de como que os Estados Unidos barra de todas as formas possíveis, né, a China ter acesso a esses chips, e mais do que isso, a China produzir seus próprios chips, enfrenta dificuldades terríveis nesse sentido, né? Então, quer dizer, livre mercado aí é uma coisa um pouco complicada, é meio que uma farsa, né? O livre mercado existe, mas é muito restrito. Na geopolítica mundial, que manda mesmo são interesses dos países. E o próximo vídeo é um debatezinho, né? Porque depois essa questão dos chips aí, de como os Estados Unidos e a China, essa briga comercial, quem está levando a melhor esse tipo de coisa toda, Pepe Escobar, grande intelectual e brasileiro aí, que anda pelo mundo todo, né? Repórter aí, importantíssimo, ele vai comentar essa questão aí, muito interessante a fala dele. Mas antes tem uma questão que é o seguinte, a China está avançando, está crescendo pra caramba, aí muita gente entra naquela questão, mas afinal de contas, a China é capitalista ou não é? Né? Então, para responder essa questão aí, porque é uma questão assim, né? Comunista a China não é, isso aí é evidente, mas será que a China é socialista? Será que a China é capitalista? O desenvolvimento da China se deve ao capitalismo? O capitalismo é de fato o melhor sistema que existe? Ou a China é socialista e o capitalismo não seria capaz de entregar um desenvolvimento econômico tão vasto e tão surpreendente como a China tem mostrado, né? Então, a disputa sobre se a China é ou não capitalista é, de certa forma, uma disputa sobre a eficácia, a eficiência e os benefícios do capitalismo ou do socialismo, se a China for socialista, né? Então, o próximo debate aí, Elias Jabbour e outro, que eu esqueci o nome dele, é Gustavo Machado, né? Muito nessa polêmica aí. Acompanha aí. O Jabbour, né? O Elias Jabbour, ele falava assim, a expressão capitalismo de Estado é um disparate, porque todo capitalismo tem Estado, isso é uma tautologia, né? Uma expressão que eu falava, pô, eu concordo plenamente com você. Então, a China é um país capitalista, ok? Eu falava, não é um país capitalista porque tem muita empresa estatal. Mas se você está admitindo que todo capitalismo tem Estado, que o capitalismo necessita do Estado, por que tem empresa estatal? É ser comunista. Né? E ela tem muita empresa estatal porque ela herdou isso daquele processo. Mas o que acontece na China é um processo de maior apropriação privada das empresas estatais. E do Estado apenas com uma fração do capital que está lá dentro. E o próprio dinheiro do Estado atua como capital. Né? Ela utilizou isso como estratégia para ganhar tecnologia. Né? Setor automobilístico, eles fizeram isso. Então, eles pegavam uma empresa estatal, faziam uma joint venture, como eles chamam, uma parceria público-privada com uma empresa, com a Volks, com a Toyota, com a GM. Eles cediam a tecnologia e a China entrava com capital. Entendeu? E com isso eles se apropriaram de tecnologias em várias áreas, mas é um país capitalista. Bom, essa fala aí foi de Gustavo Machado, que, diga-se de passagem, é um comunista da linha trotskista, de Leon Trotsky, né? Difícil pronunciar até. E ele deu esse vídeo aí tem uns 2 anos atrás, ele deu uma alfinetada em Elias Jabbour, que é outro comunista assim como ele, só que da linha leninista, de Lenin, né? Revolucionário lá, russo, de 1917, tudo aí. Aí deu essa alfinetada aí em Elias Jabbour, outro grande conhecedor de China também, vamos ver a resposta dele. E depois botar mais uma fala deles aí, que bate bola os dois, né? Troço bem complicado mesmo, né? Ficou muito comum, e há aqueles que veem ali um projeto de transição para o socialismo em alguma medida com características específicas chinesas, e nesse sentido procura mostrar pontos que são específicos da China, né? Um termo até que ficou muito comum é essa com características chinesas, né? Tem várias elaborações. Comum essa com características chinesas, né? Tem várias elaborações, tem o capitalismo com características chinesas, tem o neoliberalismo, David Rife defendia isso, o neoliberalismo com características chinesas, o socialismo com características chinesas, que passou a ser usado até no interior da própria China, ali no início dos anos 90, né? Mas o que a gente vê é que, embora seja um processo específico, como todos são específicos, todos são diferentes entre si, o Estado lá atua no sentido de reproduzir o capital com um projeto de desenvolvimento específico.
Qual que é o problema? Nem sequer esse projeto de desenvolvimento específico capitalista que teve na China é concebível imaginar que o Brasil possa se espelhar nele em qualquer sentido que nós queiramos. Eu digo até mais, tá? Nem mesmo o governo chinês, o Partido Comunista Chinês ou a burocracia chinesa, como se queira chamar, tem o poder de fazer isso se não fossem circunstâncias históricas muito específicas. Eu cito elas aqui, assim, de maneira sumária, tá? A primeira delas, isso foi possível porque a China, ela começou esse processo nos marcos de que existia a China, produto de uma revolução, e a União Soviética, produto de outra revolução, e os Estados Unidos quis realmente tirar a China da zona de influência da União Soviética. Isso é declarado pelo Kissinger, chefe de Estado dos Estados Unidos, do Nixon, à época, que executou diversos outros cargos, publicou um livro agora, acho que em 2012, onde ele detalha, ele fala, olha, quando nós apostamos na tática de mandar muito capital para a China, capital dos Estados Unidos, evidentemente, a gente sabia que no futuro a China podia ser uma ameaça. Mas naquele momento, era mais importante separar a China da União Soviética do que qualquer outra coisa. Né? Então tem essa conjuntura específica, né, que permitiu isso acontecer, que não foi a primeira vez na história, tá? Ainda que não nos marcos de um processo revolucionário que foi, como eu defendo, restaurado na China durante os anos 70. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, para evitar turbulências, processos revolucionários e tudo mais, ele financiou diretamente o processo de desenvolvimento da Coreia do Sul, de Taiwan, do Japão, da Europa, em doações, transferências unilaterais, inclusive, e abrindo o mercado interno dele para esses países. Então, isso aí ele faz algo, ainda que em outro contexto, 20 anos depois ali na China. Então, circunstâncias como essa não estão dadas no Brasil sob nenhuma hipótese hoje. Não apenas. A China ainda, isso tudo aconteceu nos marcos do que hoje se chama de terceira revolução industrial. Não vou entrar aqui se teve 1, 2, 3, 4, não interessa, mas é aquilo que vai caracterizar os setores eletrônicos de ponta, semicondutores, sobretudo o setor eletroeletrônico, que permitia a produção para distribuir para o mundo inteiro, em um lugar do mundo só. As revoluções tecnológicas anteriores, do setor automobilístico, por exemplo, os eletrodomésticos mais tradicionais, você precisava de ter centros produtores, e pelo menos em cada continente. Então, para isso, vinham as empresas. Com todo respeito ao camarada Machado, sabe? Eu escuto ele falar e eu fico muito entristecido, sabe? E eu espero ouvir de você profundamente, sim, que o Machado tá muito errado. Tá muito errado. Não, muito, eu torço pra ouvir de você e do Jones hoje que o Machado tá completamente errado. Eu preciso ouvir isso. Porque senão eu vou desistir, velho. Não, eu vou se desistir. você falar que tá errado já é complexo. Falar muito errado muito errado. É o que eu quero ouvir. Por favor, Elisa. Puxar o por favor, faz isso por mim. Machado, velho. Não dá, o Machado tá... O que você me fala? Eu acho que, primeiro, boa noite ao vivo aos dois debatedores, o Gustavo, o Jones, e aos nossos dois apresentadores aqui. Eu não acho que a questão de estar errado ou estar certo. Se você pegar em teoria o que o Gustavo falou, assim, ele representa uma abstração, né? E encaixa a China dentro dessa abstração. Ou seja, a China é o Estado que opera os interesses do capital. Né? Então, acho que esse é o ponto de partida dele. Né? Mas vamos na política primeiro, né? A sua pergunta sobre a China, o Brasil, ele imita a China, algo do tipo, o pessoal acha que não, né? O que nós temos que entender quando falamos da China é que eles formam, vamos dizer assim, o Partido Comunista é fundado em 1919, em 21, 19 o mandarim é traduzido, o capital, o manifesto é traduzido para o mandarim, em 21 eles fundam o Partido Comunista, e após 28 anos de luta revolucionária, o Partido Comunista chegou ao poder. Então, quando nós falamos de socialismo com características chinesas, nós estamos falando no quê? Na adaptação do marxismo àquela realidade. A adaptação do marxismo àquela realidade possibilitou o que o Partido Comunista, ao fazer uma leitura da realidade, através da história daquela realidade, construísse uma estratégia, uma tática concernente àquela época histórica e alcançasse o poder rapidamente. Né? E qual que é o ponto nodal dessa análise, eu acho? É que eles conseguiram lá o que nós não conseguimos aqui. O Partido Comunista conseguiu formar uma maioria política em torno de objetivos estratégicos, sendo o principal deles a construção de um projeto nacional autônomo e orientado ao socialismo, e alcançou o poder em 49. De 49 até hoje, essa maioria política ela vai se reinventando ao longo do tempo, através da demanda principal daquela força política no poder, daquele bloco histórico, que é muito claro desde a Revolução da Nova Democracia, o desenvolvimento das forças produtivas. Né? E aqui não tem assim, espaço para muita mediação em relação a isso, porque ou se desenvolve as forças produtivas, ou se maximiza essa possibilidade, ou o socialismo, a própria experiência chinesa não consegue sobreviver no mundo, ainda mais hoje como ele está aí. Né? A questão que eu coloco aqui
nesse debate, primeiro que o risco de nós partimos de apriorismos em relação à China é o de nós trazermos desinformação em relação à China. O que acontece muitas vezes? As pessoas falam da China capitalista, a China com uma série de pintam a China como um inferno na Terra, né? Muitas vezes a gente vê isso daí, a gente deixa até triste, não é isso? A China, ela, em outras palavras, é um inferno na Terra. Afinal, como o próprio Gustavo fala, a China, acho que tem 1 bilhão de habitantes e vive em condições de vida semelhantes da Nigéria, por exemplo. Isso é um inferno na Terra. Um país como a China, e tem mais de 1 bilhão de pessoas vivendo nessas condições. Mas a constatação empírica e de campo não dá conta dessa realidade. Eu não conheço uma pessoa que vai à China, mesmo que a China acha que a China é capitalista, mesmo que acha que a China, que não se impressiona muito. E aqui eu deixo muito claro de que eu não sou uma figura que sou impressionado com o desenvolvimento chinês, né? Porque é sedutor aquele processo. O que me impressiona é a capacidade de um partido comunista do poder, né, conseguir construir o que eles estão construindo. Mas não tem uma pessoa que consegue chegar na China e visitar qualquer lugar da China e voltar com essa conversa de que a China é igual à Nigéria, a China é um paraíso da ultra-exploração da força de trabalho, que a China é um inferno na Terra. Por outro lado, para mim, socialismo ele parte de 2 pressupostos muito básicos, né? Poder político, né? E nesse caso, aqui eu começo a minha discordância fraterna com o Gustavo, né? O Estado não opera os interesses do capital na China. Caso contrário, se ele operasse os interesses do capital na China, né, a China não teria construído, por exemplo, 45 mil quilômetros de trens de alta velocidade em 20 anos. E esses trens de alta velocidade, no concreto, 45 mil quilômetros de trens de alta velocidade, eles recebem um subsídio público de $1 trilhão por ano. Ou seja, é algo que não... meu filho aqui, desculpa. Ou seja, não é lucrativo para o capitalismo construir isso. Tanto é que isso é replicado na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, né? E mais do que isso, nenhum país capitalista, né? Vamos pegar um caso da Índia, que é um caso que é interessante se colocar. Ele sai de um patamar como em 49. A China tinha uma perspectiva de vida de 35 anos de idade, hoje de 78. Né? A China tinha 1/3 dos homens viciados em ópio lá, viciados de ópio. Eles conseguiram superar isso. A China era o país mais pobre do mundo em 1949. A China hoje é o país mais rico do mundo em termos de paridade de poder de compra. Então, se nós acharmos que o capitalismo entregou isso para a China, pessoal, eu acho que nós estamos assinando embaixo de tese sobre o fim da história. Então, se o capitalismo entregou isso para a China, ou seja, as pessoas vivem muito melhor hoje na China do que há 10 anos atrás, então a gente vai colocar nossa viola no saco e vamos embora. Né? Mas eu acho que não. O que entrega para os chineses essas possibilidades, e a China é uma experiência portadora de futuro, é o fato de ter um partido comunista com capacidade de entregar isso. Ao lado disso, pessoal, eu acho que existe poder político, ou seja, e na China, aqui é um trabalho que tem desenvolvido há muito tempo já. No próximo livro, o Gustavo fez a propaganda dele, faço o meu aqui. No próximo livro, eu trabalho com essa ideia da microeconomia, da contabilidade da firma ser subordinada à contabilidade social. Isso é uma expressão concreta do que é da diferença entre capitalismo e socialismo. No capitalismo existe esse conflito entre a macroeconomia e a microeconomia, e no socialismo a contabilidade da firma se subordina à contabilidade social. Né? A China hoje, por exemplo, não é o capital privado que gera, por exemplo, os ciclos de acumulação de economia chinesa. E não é o capital privado, apesar de operar na China, que gera os efeitos de cadeamento na economia chinesa. É a grande propriedade pública. Né? E na China hoje, por exemplo, 68% das empresas chinesas, existem mais de 40 milhões de empresas na China, elas têm algum nível de participação acionária do Estado na economia, nessas empresas. Né? E mais do que isso, não existem provas concretas de que os capitalistas na China são capazes de orientar a política de Estado na China. O exemplo disso, por exemplo, é o fato de que nos últimos 7, 8 anos, os milionários chineses, a gente vai até falar sobre isso depois, perderam 1/3 do seu patrimônio líquido por conta desse enquadramento que o Partido Comunista impôs a eles. Né? O Partido Comunista hoje ele está presente no board de diretores das maiores empresas chamadas privadas na China. Só que a decisão final sobre investimento é do CEO do partido, é do secretário do Partido Comunista, ou seja, é um capitalismo muito estranho, onde as decisões de investimento privado são determinadas pelo Partido Comunista. Eu acho isso muito estranho, isso é capitalismo, isso é muito estranho. Né? E vai se constituindo ao longo do tempo um modelo de desenvolvimento baseado na liderança do Partido Comunista. Né? Então, eu acredito sim, se a China é um país capitalista, né, é um capitalismo muito estranho, um capitalismo que não sacraliza a propriedade privada.
Ou seja, a propriedade privada é uma concessão do Estado na China. Tanto é que existe na China há 10 anos, pelo menos, uma série de propriedades privadas que foram expropriadas. Inclusive, a última grande propriedade expropriada na China, por incrível que pareça, são as Big Techs, que eram privadas até alguns anos atrás, e hoje a golden share das Big Techs na China, quem tem esse poder é o Partido Comunista. Então, se é um país capitalista, ele é muito estranho. E mais do que isso, pessoal, eu acho que para encerrar essa argumentação, que é mais factual do que outra coisa, não é? Existem pelo menos 3 fenômenos que eu acho impressionantes na China e que eu queria ver comentado aqui. Em 40 anos, a China elimina a pobreza extrema. Em 40 anos, elimina a pobreza extrema. Um país em condições, vamos lá. A China tem 1,4 bilhão de habitantes. Metade dessa população, ela vive na metade do território do país. A outra metade é quase inabitável. A China tem somente 6% das terras agricultáveis do mundo. Né? Um país com problemas hídricos graves. Então, acho que esse é um feito que o capitalismo não entregaria. Não entregou na Índia. Não entregou em lugar nenhum, por exemplo, um feito desse nível. Né? Em 76 anos de idade, de revolução e outra. A China controla o sistema econômico chinês, tem duas bases que são fundamentais para entender o processo de qualquer capitalismo. Primeiro, o papel da incerteza na economia. Né? O papel que chama de incerteza keynesiana. Né? Ou seja, para alguém falar para mim que a China é capitalista, tem que me convencer como que a incerteza opera naquela realidade. E a outra são mecanismos de planificação da destruição criativa schumpeteriana. Né? Você não coloca 200 milhões de pessoas, você tira 200 milhões de pessoas do campo e coloca na cidade 10 anos sem gerar uma única favela. Isso é um grau de ação da ciência sobre a realidade, que não existe inteligência acumulada humana para explicar esse processo chinês no detalhe. Vocês imaginam você tirar 200 milhões de pessoas do campo em 10 anos, coloca na cidade, você gera emprego para essas pessoas, saúde, educação, nível básico, saneamento básico, etc, etc, etc. Em 10 anos aconteceu isso na China. Ou seja, se o capitalismo é capaz de fazer isso, eu não conheço esse capitalismo. Mas aqui a gente vai entrar no detalhe mais adiante, né? Enfim, e nada disso estaria acontecendo. Aí a base desse processo é a propriedade pública no meio de produção, na produção e na finança. Né? E a subordinação, aliás, o central é a subordinação do capital aos interesses da sociedade, ou seja, aos interesses do Estado. Acho que sem isso, pessoal, né, a gente vai acabar caindo numa história de que a China é o inferno na Terra, e não é. E ao invés de trazermos informações sobre a China, né, nós vamos trazer desinformações sobre a China. Eu acho que o risco, muitas vezes, é basicamente esse, trazer desinformação sobre a China. Porque eu volto a dizer aqui, muito do que se fala sobre a China, né, do ponto de vista do inferno na Terra, não sobrevive a uma viagem a qualquer aldeia camponesa chinesa. Acho que esse é o ponto fundamental. O empírico e o campo são fundamentais para entender a China. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas ver 2 marxistas brigando assim é um troço meio embaçado, meio complicado, né? Os caras não conseguem concordar entre si, né? Enfim, aí, ó. Tu é doido. Da questão. Os Estados Unidos não perderam para a Huawei, perderam para si mesmos, porque passaram as últimas décadas financeirizando a economia, terceirizando manufatura, priorizando lucros de curto prazo sobre investimento de longo prazo, cortando pesquisa básica, desinvestindo em educação, em engenharia, e agora estão pagando o preço. Não há mais Bell Labs produzindo inovação fundamental, não há mais DARPA financiando pesquisa de risco, o que há é capital de risco buscando o próximo app de entrega de comida, é uma economia de serviços tentando competir com uma economia de manufatura e inovação. E não funciona. E enquanto isso, a China faz o oposto, investe pesado em pesquisa básica, constrói laboratórios nacionais, financia universidades, celebra cientistas como heróis nacionais e colhe os resultados, não imediatamente, não em um trimestre fiscal, mas em décadas. E agora essas décadas chegaram ao fim e a colheita está acontecendo. Então, o que acontece agora? Para onde isso vai? Bem, em termos de Huawei versus Apple especificamente, o futuro é claro. Huawei vai dominar o mercado chinês. Apple vai ficar marginalizada. E não há nada que a Apple possa fazer, porque não é uma questão de produto, é uma questão de contexto geopolítico.
Em termos mais amplos, estamos vendo a fragmentação tecnológica do mundo. Não haverá mais uma internet global, haverá internet chinesa e internet ocidental. Não haverá mais padrões tecnológicos universais, haverá padrões chineses e padrões ocidentais. E o sul global vai escolher, e muitos vão escolher China, por pragmatismo, por preço, por rebeldia contra a hegemonia americana. E a guerra dos chips vai se intensificar, porque agora não é mais sobre bloquear a China, é sobre competir com a China. E competição é muito mais difícil que bloqueio. Competição requer excelência, requer investimento, requer humildade para aprender e adaptar. E essas não são qualidades que impérios em declínio costumam ter. Então aqui estamos, 2 telefones nas minhas mãos. Um representa o passado, o outro talvez o futuro. Um vem de um império que acredita que pode controlar o mundo através de sanções e ameaças. O outro vem de um país que decidiu que nunca mais será vulnerável a essas sanções. E se há uma lição nessa história toda é esta: você não pode parar o progresso. Pode atrasá-lo, pode torná-lo mais difícil, mas não pode pará-lo. E quando você tenta, muitas vezes só consegue acelerar o que temia. As sanções americanas não mataram a Huawei, tornaram-na mais forte. Não impediram a independência tecnológica chinesa, aceleraram-na e não preservaram a hegemonia americana. Expuseram seus limites. E isso, no final, pode ser a maior ironia de todas, que a tentativa de manter o domínio garantiu sua perda. Obrigado a vocês todos. Obrigado a vocês todos. A tecnologia é geopolítica. E a geopolítica é tecnologia. E ambas estão mudando mais rápido do que a maioria percebe, até nos encontrarmos novamente. Adeus.